Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui o nosso curso de elaboração de projetos, no módulo 3 do curso de reciclagem. Nessa aula, número 4, nós vamos falar sobre o cronograma e o processo de avaliação do projeto. A nossa aula está dividida em 3 etapas, nós vamos fazer um resgate das etapas anteriores da construção do projeto, e depois nós vamos discutir sobre o cronograma e sobre os mecanismos de avaliação do nosso projeto concluído. Então, lembrando que a primeira etapa do nosso projeto é ter uma boa ideia, de algo que seja executável, ou seja, uma ideia para resolver algum problema ou intervir sobre alguma coisa. Essa ideia, ela precisa então compor o meu tema de forma clara e objetiva, onde eu vou, a partir desse tema, definir os meus objetivos, quais são os lugares que eu quero chegar com esse projeto, quais são as ações efetivas que eu quero transformar com essa ideia. Construído o tema e o meu objeto, o meu objetivo, eu vou definir como eu vou executar esse projeto. E aí vem o processo de metodologia, justificativa do porquê esse objeto, esse tema é relevante, e como então eu vou executar, quais os métodos e técnicas que eu vou executar, como eu vou executar esse projeto, como eu vou colocar essa ideia em prática, tá certo? Então é importante que a gente tenha em mente sempre aquelas perguntas lá das primeiras aulas, por quê, como, onde, quando, ou seja, qual é o meu objetivo desse projeto? Dentro de todas essas etapas eu preciso reafirmar esse objetivo. O objetivo ele aparece em todos os lugares. Então nós vamos falar um pouco sobre o nosso cronograma. O que é o cronograma então? O cronograma nada mais é do que a organização temporal do projeto. Como nós vimos no começo, o projeto ele tem um tempo limite. Não existe um projeto que seja eterno, que vai durar a eternidade, que não vai ter um fim específico. Esse projeto ele tem um fim, ele tem um prazo de execução, onde ele vai ser implementado, implantado, executado e encerrado. Tá certo? E esse cronograma é a parte do projeto que é responsável por executar, por organizar as nossas relações de tempo e de trabalho. Então nós vamos gerenciar o tempo do projeto através do programa. E assim a gente determina quando cada etapa do projeto deve começar e quando ela deve terminar, criando então um encadeamento lógico e sequencial. Ou seja, as minhas ações elas precisam estar organizadas de forma sequencial. As etapas do projeto precisam estar organizadas de forma sequencial. Dessa forma, eu consigo executar o meu cronograma com perfeição. O principal objetivo do cronograma, então, é garantir que cada etapa seja entregue dentro de um prazo acordado. Então, nós vamos executar um projeto na empresa X. A primeira etapa precisa ser entregue em 3 meses. Está no cronograma que essa primeira etapa, esse primeiro processo, ele vai ser entregue em 3 meses. E eu preciso seguir esse cronograma. O principal objetivo dele, então, é garantir e oferecer uma ferramenta para gerenciamento do tempo de execução do projeto e, consequentemente, das suas tarefas. O cronograma, então, é uma forma extremamente visual de exibir o sequenciamento de atividades dentro do projeto. É um quadro, uma planilha, algo onde eu consiga observar e compreender que ele está traçando uma relação de tempo. Precisa ser visual. Para quê? Para que eu não me perca durante a execução do meu projeto. Quer dizer, quanto tempo tem que a gente está fazendo? Quanto tempo falta para entregar o produto? É importante, então, que eu tenha isso feito e claro de forma visual. O cronograma ele serve como uma ferramenta de gestão, auxilia tanto o gerente da equipe como a própria equipe a medir o seu desempenho. Então, é uma ferramenta ali onde eu vou estar verificando se eu estou batendo as minhas metas, se eu estou cumprindo os meus objetivos e se eu estou cumprindo o prazo de forma correta. É uma ferramenta de gestão e acompanhamento do projeto. O cronograma também, quando ele é bem estruturado, você sabe exatamente quando a sua equipe vai estar disponível para assumir determinadas tarefas, tá certo? Então, se a parte da minha equipe está desenvolvendo a atividade da etapa número 1 do meu projeto, a minha equipe está desenvolvendo a etapa número 1. Só que parte dessa etapa não vai acabar em 3 meses, vai acabar em 2 meses. Então, significa que eu tenho parte da equipe disponível. Eu não preciso deixar essa equipe ociosa. Ela pode começar a executar uma outra tarefa.
tá certo? Então o cronograma ele me auxilia também na gerência da equipe, tanto na gerência do projeto, como na gerência da equipe, para saber quando é que o profissional vai estar disponível, quando o produto vai ser entregue, certo? E ele serve para otimizar o desempenho do projeto, né? O melhor uso dos recursos disponíveis, dá para a gente entender qual recurso que tem, quando que ainda tem disponível, quanto tempo falta para executar o projeto, né? Para que exista então uma performance melhor, né, geral desse projeto. Okay? Então, como construir um bom cronograma? Como construir um bom cronograma do projeto? Primeiro, defina o escopo do projeto. Né? Quando o escopo ele é bem definido, você consegue identificar facilmente quais serão as fases e iniciativas de entrega e que cada etapa deverá acontecer. Tá certo? É interessante a gente pensar no que é o escopo. Né? O escopo nada mais é do que o esqueleto do projeto. No escopo, eu preciso definir de forma detalhada cada etapa do projeto e cada método e material que será executado em cada etapa. Tá certo? Só uma curiosidade, a palavra escopo, né, ela está relacionada, ela define a mira. Por isso nós temos esse alvo aqui. Tá certo? Então o escopo é o que eu quero atingir com o meu projeto, quais os objetivos que eu quero alcançar. Se essa ideia, se esse escopo ele está bem definido, você consegue identificar então quais serão as fases e quais serão as etapas que eu vou percorrer. Mas é importante que eu esteja mirando no lado certo, e não como esse rapazinho aqui. Né? Se ele disparar essa flecha, ele não vai acertar o seu alvo, ele não está com o escopo de forma correta. Tá certo? Então, a primeira etapa para construir um bom cronograma de projeto e executar de forma correta o seu projeto é ter um bom escopo, um esqueleto bem definido do projeto. Né? Outra coisa, construir uma estrutura analítica do projeto de forma clara, desmembrando as atividades de nível macro para o nível micro. Né? O que é essa estrutura analítica do projeto? Um mecanismo que eu vou criar para quebrar o meu projeto em etapas, fazer uma análise desse projeto, por isso estrutura analítica, né? De forma clara, passando dos meus problemas macro para os meus problemas micro, certo? Da minha análise mais abrangente para a minha análise mais em profundidade, tá certo? Então, construindo essa estrutura analítica do projeto, eu consigo construir um cronograma, porque eu sei bem quando cada etapa vai demorar, eu sei como cada etapa vai acontecer e quando ela vai acontecer. Tá certo? Então, essa estrutura analítica dentro do escopo ela é fundamental. Cuide do sequenciamento das atividades. Tá certo? Então, você vai fazer uma lista das atividades, ordenando por importância e por ordem de execução, criando assim, uma interdependência entre elas. Não existe uma etapa desmembrada da ideia do projeto, desmembrada do seu processo dentro da execução do projeto. A etapa ela é sequencial. Assim que eu acabei a fase 2, eu vou introduzir a fase 3. Assim que eu acabar a fase 3, vou introduzir a próxima fase e assim sucessivamente até o fim do meu programa. Okay? Então é importante criar essa ideia de sequenciar as minhas ações. O projeto ele não pode ser fragmentado. E com as atividades devidamente sequenciadas e organizadas, é hora então de estimar a duração de cada etapa. Né? É assim que a gente faz para construir esse cronograma. Eu sei quantas etapas o meu projeto vai durar. Eu sei que a primeira eu vou precisar de 2 meses, a terceira eu vou precisar de 1 semana, a quarta eu vou precisar de mais 1 mês ou 6 meses. Eu sei que eu consigo, através do método, prever quanto tempo eu vou precisar para organizar esse projeto, para executar essa tarefa, tá certo? E o cronograma, então, ele auxilia, né, nessa visualização desse tempo de execução que o projeto ele vai durar. Esse modelinho aqui, então, é um modelinho de escopo que você pode fazer quando você estiver construindo o seu projeto. Um organograma. Né? Vejam que nós temos aqui dividido macrotemas. Né? Veja a nossa estrutura analítica aqui. Nós estamos partindo do macro para o micro, para os processos de estratificação, quebra da minha tarefa. Tá? Então, por exemplo, a iniciação ela tem menos etapas. Planejamento, desenvolvimento do cronograma, né? Realização de análise de risco durante o meu planejamento. Planejei a estrutura toda do projeto, aí eu passo para execução. Como é que eu vou executar? Fase 1, fase 2, fase 3, tá certo? Enquanto o meu projeto está sendo executado, eu preciso de um mecanismo de controle.
para verificar se eu não estou perdendo nada durante o processo, se os meus objetivos não estão sendo perdidos e se o meu projeto não está ficando deficiente. Encerrado esse mecanismo de execução e de controle, eu faço o encerramento do projeto e a avaliação. É importante, então, visualizar o projeto dessa forma, de uma forma plana, onde eu consigo verificar as tarefas, os objetivos e acompanhar o desenvolvimento do meu projeto, acompanhar a execução da minha ideia. Para só após o encerramento desse projeto, avaliar se ele foi bem sucedido ou se ele não foi bem sucedido, tá certo? Uma coisa que é extremamente importante quando estamos trabalhando com escopo e com o cronograma, seja pontual. O cronograma ele existe para ser seguido, não é apenas uma etapa do projeto para que você aprove o seu projeto, seja no edital de mestrado, doutorado, ou seja no edital aberto pela agência financiadora. Não. O cronograma ele precisa ser seguido. Então é importante que você seja organizado, que as suas ações elas sejam organizadas e que elas respeitem o prazo de tempo. É óbvio que atrasos acontecem. É óbvio que algumas coisas vão sair do controle durante a execução do projeto. Só que esse planejamento ele precisa ser um planejamento mais rígido. Quer dizer, eu não posso planejar o atraso. O atraso ele vai acontecer, mas eu não posso planejar esse atraso. Eu preciso fazer o possível para que ele não ocorra. Correto? Então é importante que a gente seja pontual na execução do nosso cronograma. Por fim, a avaliação. A avaliação do projeto é a última etapa. Ela só é feita após a finalização do projeto, né? Mas ela precisa ser prevista no planejamento. Por quê? Porque é uma fase do projeto. Não é assim, acabou o projeto e agora o que vamos fazer? Esquecemos de avaliar. Não. A avaliação é a última etapa do meu projeto, ela precisa estar prevista. Eu vou verificar como o trabalho foi executado. Vou verificar onde foram os meus erros, para que eu consiga planejar melhor e executar melhor da próxima fase. Correto? Então, esse processo de avaliação é um processo final na execução do projeto. Essa avaliação ela deve ser feita por 3 diferentes critérios. O primeiro deles é a eficiência, ou seja, o meu projeto foi eficiente, eu consegui otimizar a aplicação dos recursos financeiros, materiais, eu consegui executar a minha ideia de forma eficiente, eu alcancei os meus objetivos, né? Sim, não, parcialmente, o que faltou, quais foram os meus erros, para que no próximo projeto eu consiga executar de uma melhor forma. A segunda forma é a eficácia. Eficiência e eficácia são conceitos diferentes. Eficácia é a capacidade de demonstrar que se o projeto atingiu os objetivos e metas previamente estabelecidos. Quer dizer, nossa ideia ela foi eficaz em resolver o problema que se propunha? Ou foi eficaz na intervenção que se propunha? Nós resolvemos o problema? Tivemos a capacidade de resolver esse problema? Não foi possível. Por quê? Onde foi o nosso erro? O que faltou para que a gente conseguisse alcançar esses objetivos? Então é importante manter esse foco. A eficiência, a tarefa foi executada de forma satisfatória. A eficácia, atingimos o objetivo que tínhamos previsto, né? E por fim, a efetividade. A efetividade, então, é a capacidade de saber se esse resultado desse projeto ele é duradouro ou não. Quer dizer, eu resolvi um problema, mas esse problema ele vai voltar? Eu consigo saber por quanto tempo esse projeto consegue resolver esse problema? Ou quanto tempo ele vai atingir a vida dos meus beneficiários, né? Então, com essas três variáveis, a gente consegue avaliar se o nosso projeto foi bem executado, foi bem feito, foi bem conduzido. Teve eficácia, eficiência e efetividade. Beleza, pessoal? Então, esse é um processo que tem que ser previsto no começo do processo, né? E acompanhado. Então, vejam que são duas coisas diferentes. Ao longo do projeto, eu preciso ter o acompanhamento das atividades. Ao fim do projeto, eu preciso avaliar as atividades. Certo? Então é isso. Nós vamos encerrando por aqui essa aula número 4, deixando com vocês, então, a tarefa da semana passada, que ainda é construir a metodologia, né, e agora o cronograma do seu projeto. Vou pedir para vocês que enviem a parte do projeto, né, o que vocês conseguirem fazer, para este e-mail aqui, gemilson.segundo@ifmg.edu.br, para que eu consiga acompanhar o processo de criação de vocês, tá certo?
para que no nosso próximo encontro presencial a gente já consiga organizar um seminário de apresentação de projeto. Então, por favor, me mandem as tarefas neste e-mail para que a gente consiga acompanhar e melhorar esses projetos antes do nosso seminário. Estou à disposição e agradeço a vocês por mais essa aula. Um forte abraço.